E aí vamos perguntar então para o Lula o que ele acha dessa alta do dólar que está aparecendo aí. Parece que meio que o próprio Campos Neto não está fazendo muito sobre isso, né? O que faz sentido, pode ser até ser o interesse dele que que o dólar opere em alta. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar, é uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas que vai fazer para. Mas vamos lá, o Lula falou que há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. Isso faz sentido, porque vamos lembrar que grande parte do agro lucra em dólar. O próprio Campos Neto, o próprio Paulo Guedes, eles têm empresa em offshore gringa que também é lastreada no dólar, tá ligado? Então, qualquer variação mínima do dólar operando em alta, principalmente, eles lucram muito em real, entendeu? Então é isso, eles querem que o dólar fique caro porque eles têm muito patrimônio em dólar. E aí o poder de compra deles em real fica muito maior, cresce exponencialmente, né? Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, as empresas têm um cronograma de trabalho, e o Banco Central é a mesma coisa, o Banco Central tem uma função. Cuidar da política monetária desse país, quer cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação, e por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3% ainda, vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso. Tá vendo? A meta da inflação tá caindo, então para que segurar a Selic? Parece apenas que é sabotagem mesmo por parte do Banco Central com as propostas que o governo Lula tem. Mas, enfim, agora para amarrar tudo, eu estava falando aqui do interesse do Guedes e do próprio Campos Neto, com o dólar nas alturas. E aí vamos pegar esse vídeo aqui, que é do final, cara, deve ser de 2021, acredito. Foi quando estourou o tal do Pandora Papers, que falava que o Campos Neto tinha empresa lá fora, que o Paulo Guedes tinha empresa lá fora, e que eles têm interesse direto em manter o dólar em alta. Aqui, isso aqui explica legal, ó. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deverão dar explicações a duas comissões do Congresso Nacional sobre a manutenção de contas em paraísos fiscais. A revelação foi feita a partir de documentos do projeto Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O nome de Guedes aparece numa série de reportagens chamada Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Mais de 300 líderes mundiais e celebridades são donos de empresas abertas em paraísos fiscais. O caso foi revelado inicialmente pela revista Piauí. Segundo a publicação, Guedes abriu uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas em 2014. O capital da empresa soma 9 milhões e meio de dólares. À época, o montante equivalia a 23 milhões de reais, mas com a valorização do câmbio de quase 40% durante o governo Jair Bolsonaro, a empresa passou a ter 51 milhões de reais. Se ligou? Conseguiram entender? Com o dólar valendo muito, o patrimônio deles cresce muito também. Porque o patrimônio deles está lá fora, protegido de taxa, tá ligado? O ministro Paulo Guedes recebeu... Aí isso é independência? Independência para quê? Para usar o Banco Central como um operador dos próprios interesses, tá ligado? Não só próprios já, mas, porra, essa galera, os banqueiros, cara, isso aqui, só o Paulo Guedes, o Campos Neto, só aprofundaram a gente no nosso problema do financismo, tá ligado? 2 pedidos de explicações no Congresso. No Senado, um convite. Já na Câmara, a visita será obrigatória. Ainda não há data marcada, mas a ideia é que isso ocorra em até 2 semanas. E no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos convidou também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele abriu uma offshore no Panamá em 2004 com um capital de pouco mais de 1 milhão de dólares. Em 2020, Guedes e Campos Neto aprovaram uma resolução do Conselho Monetário Nacional mudando as regras para a declaração de ativos no exterior. Ah lá, ainda se protegem, mano. É isso, é isso. É isso que é o bolsonarismo, tá ligado? É tacar a economia na mão dos banqueiros que só vão usar aquilo para ficar mais rico.
em detrimento do desenvolvimento do país, do consumo das pequenas famílias, tá ligado? Da qualidade de vida das pessoas. O Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe investimentos em bens cujo valor possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão de cargo ou função. Em nota, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFisco, disse que as revelações indicam conflito de interesse e tornam escandalosa a permanência dos dois no governo. Ah lá, tá vendo? E o Campos Neto ainda tomou posse em outro, ele ainda foi reconduzido, né, ao Banco Central. Enfim, Lula não indicou ninguém ainda, isso que eu quis dizer. E aqui, vou ler o tweet O ministro da Economia, Paulo Guedes, do Ivan Vieira aqui, porque ele conseguiu sintetizar muito bem. Escândalo, desempenho... Deixa eu tirar aqui para vocês lidarem direto com a minha cara. É o tweet do Ivan Vieira. Escândalo, desempenho de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central do Brasil é um retrato alarmante de incompetência e falta de estratégia. Enquanto o real brasileiro é devastado por um ataque especulativo, o presidente do Banco Central demonstra sua incapacidade gritante para enfrentar os desafios econômicos atuais. Sob sua liderança falha, a moeda nacional desvaloriza-se rapidamente, refletindo não apenas a fragilidade da estratégia do Banco Central, mas também a falta de um plano claro para conter a volatilidade. A atual taxa de juros de 10,5% é um exemplo gritante da desconexão entre as ações de política monetária e as necessidades econômicas do país. Em um cenário onde indicadores como inflação controlada e taxa de desemprego baixa sugerem uma capacidade de ajuste mais flexível. Manter uma taxa de juros tão elevada é não apenas desatualizado, mas profundamente prejudicial para a recuperação econômica sustentável. Esta decisão não é um reflexo de uma fragilidade econômica do país, mas sim de uma clara falta de estratégia por parte do presidente do Banco Central. Além disso, as preocupações sobre o viés político de Roberto Campos Neto continuam a crescer, comprometendo ainda mais sua credibilidade como líder independente e imparcial. Indícios de que suas decisões são influenciadas por interesses políticos obscuros em vez de considerações econômicas objetivas. Apenas aumentam a incerteza e a instabilidade nos mercados. A necessidade urgente de uma mudança na condução do Banco Central é indiscutível. O Brasil precisa de um líder que não apenas compreenda os desafios econômicos contemporâneos, mas que também tenha coragem e a visão para implementar políticas monetárias que promovam o crescimento sustentável e protejam a estabilidade financeira do país contra ataques especulativos. E é isso, né? A função do Banco Central também acho que é proteger o país de ataques especulativos. O que a gente vê com o Campos Neto é o oposto disso, né? Ele trabalha para que haja esses ataques especulativos porque ele mesmo o pratica.